Bom dia a todos, bom dia a você aí do Brasil, boa tarde pessoal de Portugal, da Europa, boa tarde, boa noite a você de outro país. Nós estamos ao vivo com um programa com o Zeibra, a Luciana é a canal, Luciana Torres, ela canaliza eles. Nós temos o site trabalhadoresdaluz.com. Se você quer nos conhecer, basta você entrar no site trabalhadoresdaluz.com ou na nossa página no Facebook. Vocês procuram lá Trabalhadores da Luz e visite a nossa página. Você pode acessar também a nossa página e pode assinar o recebimento de artigos diários. Eu acho isso muito, muito útil. Nem sempre a rede social colabora, então é importante que, se você gosta de seguir, é bom você deixar assinado para poder receber na sua caixa de e-mails todo dia os nossos artigos. Depois você faz a seleção daquilo que você quer ler. Bom, primeiramente, bom dia pessoal que está no chat, estão todos aqui no chat, acho que está tudo bem, bom dia amados, bom dia a todos, pronto para o ensinamento de hoje. Todo mundo dando bom dia, espero que vocês estejam escutando bem, a imagem esteja relativamente boa, não esqueça que nós estamos ao vivo, tá? Bom, antes de mais nada, eu quero dar um aviso de 2 webinários agora em março, né? Dia 29, esse ano é ano bissexto, então segunda-feira é dia 29 e depois começa março. E nós temos 2 webinários. O primeiro é dia 8 de março, com a Divina Maria. Eu estava editando uma mensagem para publicar no nosso site, e lá estava escrito o seguinte, que no dia 8, veja como as coisas são sincrônicas, que nada é por acaso, né? Divina Maria pediu para a Luciana, falou assim, olha, nós podemos fazer um webinário dia 8, se podemos naquele dia, nós faremos. E a Luciana e eu falamos, sim, lógico. E dia 8 de março tem eclipse solar, né? E dia 20, isso no dia 8, com um webinário de Maria. E no dia 23 de março, com Arcanjo Miguel, primeira vez que a gente vai estar fazendo um webinário com ele, vai ser sensacional. Dia 23 de março também é eclipse, só que é eclipse lunar. Tá? Então, são poderosas energias e ambas estão trocando luas. Uma lua cheia e outra lua nova. Lua cheia me parece que é de Maria, e lua nova é de Arcanjo Miguel, se não me engano. Então, vejam que as energias, as coisas acontecem em momentos sincrônicos, sempre no seu tempo, né? Então, por favor, se vocês têm interesse de participar do webinário, vai ser muito interessante. Aqui na descrição, para quem estiver ao vivo ou para quem estiver depois assistindo na plataforma, está na descrição o link para vocês acessarem a página. Para você que estiver vendo gravado, está vendo gravado talvez no YouTube, se estiver vendo na plataforma, está aqui o link. Se vocês estiverem vendo gravado no YouTube, eu vou colocar o link no próprio vídeo, mas também vai estar na descrição para que você acesse a página e veja se ressoou com você. Ressoou, sentiu no coração, participe, vale a pena, realmente vale a pena. Divina Maria com a Companhia do Céu, dia 8, e Arcanjo Miguel no dia 23. Vai ser bastante interessante, ok? Bom, a gente pode começar e eu vou dar um bom dia aos Abrams e depois a gente faz a tradicional perguntas e eles respondem. Bom dia, Abram. Bom dia. Estamos de novo aqui. Estamos de novo. Pessoal, só um minutinho aí, né? O pessoal está reclamando que estão sem imagem e som. A maioria, por favor, que está no chat, pode me confirmar? Dá um ok. Estão vendo? Quem está vendo a imagem e som? Se tem um que está vendo a imagem e som, é porque está tudo bem, o resto pode ser problema da internet de cada um. Aqui está tudo bom, aqui está tudo bom também. Grata, ok. Então, se está tudo bem,
Então, problemas são problemas individuais, né? Vamos lá. Desculpe, Ibn, podemos começar. São sempre individuais os problemas. As situações são completamente individuais e não importa se vocês estão juntos ou se vocês estão separados. Sempre vão ser individuais. Mas vocês podem pensar, mas eu estava com tantas pessoas e a energia de todas aquelas pessoas, apesar de se fazer sempre um coletivo, o coletivo é apenas a soma das energias individuais. Então, por isso que cada um é importante, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua própria impressão energética que ele vai deixando ao longo da sua jornada, com as pessoas com que ele vai se relacionando, com as pessoas com que ele vai simplesmente cruzando pela jornada. Às vezes um sorriso que você dá para alguém que você nunca viu, você deixou ali a sua impressão energética. E aquela impressão, ela permanece, ela não some, não desaparece, ela permanece. Ela permanece para você, permanece no universo, permanece para aquela pessoa, então ela permanece viva o tempo todo. E isso é muito interessante quando você olha o fato de que as pessoas às vezes se incomodam que o país está desse jeito, ou que os governantes estão agindo dessa forma, e isso não está me ajudando, está me prejudicando, porque se o país fosse melhor, eu estaria melhor. E isso não é verdadeiro. Porque você estar melhor depende de você, não depende do seu país, não depende do seu bairro, não depende do seu chefe, do seu marido, da sua esposa, depende de você estar melhor. Porque você faz parte desse coletivo. Então a sua energia, ela é única e ela é aquilo que você gerar. Se você se lamenta porque isso ou porque aquilo, você está gerando lamentações para você, tanto nesse seu agora, quanto nos próximos agora que estão por vir. Os momentos seguintes vão ter motivos para você se lamentar, porque você está sempre se lamentando. A energia que você está gerando é de lamentação contínua. Então, os motivos para você se lamentar vão se repetir continuamente na sua jornada. Porque você é o gerador. A sua presença como indivíduo, ela é uma impressão única na grade energética, na grade deste planeta ou de todo o universo. Ela é única. E ela não pode jamais ser, de alguma forma, burlada por outras pessoas, como quando vocês pensam que vocês são vítimas dos outros. Não, eu fui assaltada, aquela pessoa é que é a ruim e eu sou a boa. Não, você atraiu aquela situação para você, porque você decidiu colocar o seu foco no medo, porque você decidiu colocar o seu foco em algo que você não queria. E o que você gerou foi exatamente aquilo que você estava vibrando, situações de medo. Não é o outro, é você. Mas aí você pode dizer, mas ele existia de qualquer jeito? O ladrão existia de qualquer jeito? Eu apenas estava ali, fui vítima dele? Não, porque seria uma outra pessoa, ou talvez o ladrão não existiria, talvez fosse tudo diferente, talvez ele nunca tivesse nascido. Mas a questão é, você atraiu aquela situação. Não importa se o ladrão existiu ou não naquela rua, naquele dia onde você passava. O que interessa é que, se você não tivesse atraído a situação por você, o ladrão poderia ter passado por você e nem ter te visto. Porque você estaria numa frequência tão diferente da dele que ele não seria capaz de te ver. Então é você. Você quer realizar os seus sonhos? Foque naquilo que você quer. Esqueça todo e qualquer detalhe em relação ao seu sonho. Como ele vai chegar até mim, se a situação do país me dá condições para que isso aconteça, se a situação global me dá condições para que isso aconteça,
vai ser fácil, vai ser difícil, eu consigo, eu não consigo. Nada, simplesmente deseja aquilo que você quer, foque naquilo que você quer. E o seu foco simples, sem nenhuma contradição, ele irá gerar aquilo que você precisa, a energia suficiente para que o teu desejo aconteça. Depende somente de você, o coletivo é apenas a soma e nada mais. Você é o seu ponto de atração. Nós podemos começar. Podemos. Ótima abertura. A primeira pergunta de Lorena, do Rio Grande do Sul. A pergunta dela é: entendi que temos que escutar a alma, que ela que tem a resposta para tudo, mas em relação a relacionamento, não compreendo porque, mesmo que minha alma ame, queira, sente-se bem com aquela pessoa, tem tudo a ver, combinam e a pessoa te deixa por outra. E aí acabamos ficando o resto da vida com o outro e não com aquela que a alma queria. Quando um relacionamento termina, é porque não existe mais frequência para sustentá-lo. É como quando você quer escutar uma rádio e você ajusta a frequência do rádio em uma outra frequência. Você não vai conseguir escutar aquela que você queria. Você vai escutar uma outra, mas aquela você não vai escutar. Do mesmo jeito são os relacionamentos. Vocês estão em uma frequência. Quando aquela frequência é alterada, seja de um ou seja do outro, ou às vezes dos dois, a frequência daquele relacionamento não consegue se ajustar e aí há o desentendimento, há o deixar de gostar do outro, o deixar de desejar o outro, o deixar de querer o outro por perto. E isso é natural, isso é maravilhoso. Porque isso é a prova do movimento do universo. O que acontece muitas vezes é que essa pessoa que terminou o relacionamento, ela já não se sente mais na frequência daquela outra pessoa e ela pega uma outra estrada e segue o seu rumo. E aquela que foi deixada, que ainda gostaria de que aquele relacionamento existisse, ela permanece ali parada. Ela permanece parada naquele lugar. O universo fala para ela: vamos, caminho. E ela fala: não, eu não quero, eu quero aquele relacionamento. Mas aquele relacionamento não tem mais energia para existir. E aquela pessoa olha para o universo e diz: mas eu quero esse. Então é como se ela permanecesse parada ali naquele lugar, sem se mexer. E isso tem um nome, isso é apego. Quando você compreende que não existe mais frequência para existir aquele relacionamento, você se abre e você fala: ok, eu estou aberta para o próximo passo. Esse próximo passo pode ser você deixar de gostar da pessoa. Esse próximo passo pode ser você conhecer uma outra pessoa. Esse próximo passo seja você se encontrar com você mesmo e você desejar que eu vou continuar a minha vida do jeito que ela é, e feliz. E parar de desejar que aquele relacionamento que não existe naquele momento, como existir, não, frequencialmente não existe força para isso, e ela simplesmente segue outro caminho. O desapego é a chave da felicidade. Todos os mestres que passaram por essa terra disseram isso. Sigam a sua jornada. Sigam o fluxo. Deixe o que passou e sigam. Sempre sigam, sigam, sigam. Não adianta você conhecer uma outra pessoa e começar um relacionamento se você está lá, parado naquele outro que terminou, apegado com unhas e dentes
para que aquela lembrança não fique cada vez mais sutil até ela começar a desaparecer no dia a dia. Se você quer ser feliz, comece a desapegar. Não existe outro caminho, não existe outra receita, não existe nada e nem ninguém que possa fazer isso por você. Você pode pegar qualquer ferramenta que já foi ensinada nesse planeta, seja meditação, sejam técnicas, sejam limpezas espirituais, sejam orações, seja o que for que você quiser fazer. Se você não começar a desejar, a se desapegar daquilo que se passou, da experiência com esse relacionamento que terminou, você seguirá realmente infeliz, achando que tudo poderia ser diferente, aonde é que você errou, o que você fez de errado, e assim por diante. Sempre culpa, medo, angústia, estresse, frustração. Desapegue. Desapegue, querida, e siga adiante. É esse o recado que o universo está querendo te dar. Passamos para a próxima pergunta, não é? Sim. A próxima pergunta é de Regina, de São Vicente. Analogicamente, nosso corpo é uma miniatura do nosso sistema solar, galáxia ou universo? O corpo, ele é o microcosmos do macrocosmos. Ou seja, tudo aquilo que existe dentro, existe fora. O corpo é a parte de dentro do que existe fora de você. E o que existe fora de você é o planeta, é a galáxia, é o universo, é o multiuniverso. Então, o corpo, ele sempre vai representar isso. Ele é a representação exata do microcosmos. E tudo o que estiver fora do corpo pertence ao macrocosmos, que é todo o resto que existe. Por isso que todo o seu corpo é interligado, por isso que os seus órgãos, eles funcionam em sincronia constante. Por isso que coisas se movimentam no seu corpo mesmo que você não deseje. Por isso que existe uma energia que simplesmente dá vida e dá movimento ao seu corpo, porque todas essas coisas acontecem fora. Existem milhares e milhares e milhares de coisas que acontecem porque simplesmente a energia disse para acontecer. Ninguém imaginou que aquilo fosse acontecer, mas a energia, que é a consciência suprema, fonte operadora de todas as coisas, move de acordo com os planos maiores. E assim é o corpo de vocês. Então o corpo é o microcosmo do macrocosmos. Ok. Próxima pergunta é de Maria Carvalho, Campos, dos Guaitacazes, do Rio de Janeiro. Paz e luz, irmãos Eiger. Gostaria de saber se verdadeiramente é perigoso para quem já desenvolveu câncer ministrar reiki ou outro tipo de terapia em pessoas ainda doentes. E como administrar o medo da recidiva. Recidiva é o reaparecimento, reaparecer, ressurgir. Neste caso, querida, o problema não é o câncer, o problema é o medo que ele volte. O medo de fazer mal às pessoas. Aí sim está realmente um perigo. Porque se você não quer ele, esqueça que ele existiu. Esqueça que ele pode voltar, porque assim diz a ciência. Esqueça que ele pode ser ainda uma parte integrante de você, operadora, ou seja, em movimento. Esqueça. Já passou.
A experiência do câncer ou de qualquer outra doença ou de qualquer outra experiência que você já tiver feito, ela foi apenas para você sentir. Sentiu, você desapegou, ela passa. Não é para te ficar como se fosse uma nuvem preta em cima da tua cabeça, que aonde quer que você vá, ela vá com você dizendo, eu tive câncer. Não, câncer não foi para isso. O câncer foi para te... O câncer é um grande letreiro luminoso que diz assim, reveja a maneira como você gerencia as suas emoções. Pare de guardar rancor. Pare de criticar. Pare de ter ódio. Pare de não respeitar as pessoas como elas são. Desapegue. É isso que é o câncer. Mas jamais uma pessoa que teve câncer, ela permanece com alguma uma predisposição a tê-lo novamente ou de fazer mal a uma outra pessoa. De forma alguma. Mas o medo que isso aconteça realmente, ele não é proveitoso. Nem para você, nem para as pessoas que estão em terapia com essa pessoa que já teve câncer e tem medo. O medo por si só, ele neutraliza toda e qualquer energia de vida. Porque o Reiki, ele é energia vital. Se você tem medo do câncer, automaticamente você está anulando essa energia vital. Porque não tem como ela existir no mesmo tempo dentro de um mesmo ser. Ou você tem medo de ter câncer e então morrer, ou você acredita que aquela energia que você está ancorando, que você está canalizando, ela é energia vital e te trará vida. E o câncer, ao contrário do que diz a ciência, ele não tem probabilidade de retornar. O câncer, ele retorna porque você acreditou que ele era retornável. Se você simplesmente diz para si mesmo, eu estou curado. Passei por esse ciclo, aprendi, desapeguei e sou curado. Vira as costas e segue a sua estrada, ignorando completamente que um dia você teve câncer. Sem pensar que no dia tal se comemora a primeira quimioterapia, ou que no dia tal se comemora a última quimioterapia, ou no dia tal que é o Dia Internacional do Câncer, todas essas coisas, esqueça. Esqueça. Porque quando você se lembra automaticamente do sofrimento, do medo da morte, do medo de deixar as pessoas que você ama. Todas essas coisas, elas passam veloz por você, deixando todas aquelas emoções que você sentia. Elas não fazem bem. O câncer é uma doença como qualquer outra. Não existe doença pior ou doença melhor. Doença é aquela que você tem naquela hora, é sempre a pior. É sempre a mais dolorida, é sempre a mais difícil e é sempre que você sofreu mais. Uns vão dizer que a depressão é pior, outros vão dizer que o câncer é pior, outros vão dizer que a dor de dente é pior, outros vão dizer que a hérnia de disco é pior e assim por diante. Mas esqueça. É apenas uma experiência. Chegou, passou, desapegou, segue a estrada. Deixe para trás. Não se lembre mais. Você veio aqui para ser feliz. Ancorar luz, gerar luz.
e expandir a tua luz. Siga adiante, querida. Não existe perigo nenhum de ter havido ou não um câncer na tua jornada. O medo deve ser abandonado e siga adiante. Podemos passar para a próxima. Vamos lá para a próxima. Maria Margarida, de Mogi das Cruzes. Queridos Abraham, vocês podem dar dicas práticas de como nos manter no agora? Nós podemos começar a falar sobre um treinamento. O treinamento de se manter no agora, para aquele que não ainda consegue permanecer algum tempo da sua jornada no agora, é a todo momento você se perguntar: o que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo agora? Porque quando você se pergunta o que eu estou sentindo agora, é como se você ancorasse os seus pés no chão e você visse que você está na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, no seu banheiro. Eu sinto o cheiro da minha roupa, eu sinto que eu estou bem, eu sinto que a minha cabeça dói, eu sinto que os meus filhos estão chorando, eu sinto que a TV está ligada, mas é ali, é você e aquele lugar. Então esse é o melhor treinamento para se começar a se manter conectado no agora. Repetidamente, várias e várias e várias vezes no dia, quanto mais melhor. O que eu estou sentindo agora? E olhar ao seu redor, no sentido de você saber onde você está, o que você está fazendo. Porque muitas vezes vocês estão ali fazendo algo e vocês não sabem o que fizeram. Mas eu fechei aquela porta, mas eu desliguei o fogo da cozinha, mas eu fechei a torneira, mas eu guardei aquela roupa. Onde eu coloquei a chave? Eu não vi a minha carteira, não me lembro onde eu coloquei, porque você não estava naquele momento fazendo aquilo. Então você começando a fazer todos os dias, várias e várias e várias vezes, 10, 20, 30, 50, 200 vezes ao dia se for preciso. O que eu estou sentindo agora? O que eu sinto? Onde eu estou? O que eu estou sentindo agora? E parar milésimos de segundos apenas para saber o que você está fazendo naquele momento. E esse hábito, ele vai se tornar cada vez mais automático. E você vai começar a ter cada vez mais relação com o agora, mais íntima, mais próxima. E é necessário que seja assim. É necessário manter mais esse relacionamento com o agora. Porque é somente no agora que você consegue ter a noção real da sua vida. E bem, aproveitando essa pergunta, no caso, se você não está no agora, quem está fazendo eu vou completar a pergunta, quem está fazendo aquela ação, né? A mente, no caso, porque veja bem, eu há anos atrás, né, vou abrindo as intimidades da minha vida, anos atrás, bons anos atrás, até de jovem, uma coisa muito engraçada acontecia comigo que, interessante, engraçada, não sei, perigosa talvez, eu estava dirigindo no carro, dirigia por 20 km, 30 km, e às vezes eu me dava conta só quando eu chegava lá. Eu não sabia o que tinha percorrido, não me lembrava de nada que tinha acontecido no percurso, ou seja, eu não estava prestando atenção se tinha uma árvore, se tinha, né? Geralmente isso acontecia às vezes na estrada, geralmente. Então aí eu pergunto, quem está nesse momento lá? É a tua mente? Porque depois que eu me dava conta, até percebia, eu falava, nossa, mas como é que eu posso estar dirigindo e não percebia? Como se eu tivesse dormido, tivesse ido para outra dimensão e voltado. Quando eu chegava lá, eu chegava no local, no destino, e lá estava eu. A mente é a operadora. Ela opera, ela executa.
Ela faz isso sem que você tenha desejado. Ela simplesmente é a executora sempre. Então, mesmo que você simplesmente tenha sentado no carro e dito, eu vou para tal lugar, ela já sabia o caminho. Se ela não soubesse o caminho, se ela nunca tivesse ido, não seria dessa forma. Sim, era uma rotina, no caso sempre rotina. Mas quando ela sabe, ela não precisa mais dos seus desejos, dos seus impulsos do coração, ela não precisa de mais nada. Por isso que a mente, ela é uma ferramenta maravilhosa, porque ela faz aquilo que você permite que ela faça. Então você permitiu que ela tomasse o comando e que ela seguisse por aquela estrada. Não conscientemente, mas na época não conscientemente. Não é que eu dava uma ordem, mas inconscientemente eu fazia essa permissão, então. Não é questão de ser inconscientemente que você fez isso. Você fez uma escolha naquele momento. Você escolheu pensar em outra coisa. Então, eu quero dirigir, mas eu quero pensar em outra coisa. Se você tivesse a escolha de eu quero vivenciar esse caminho, eu quero ver as belezas que ele tem, eu quero ver todo o trajeto, eu quero estar conectado com esse momento, ela não teria pego o controle. Entendi. Mas você decidiu que você queria pensar em outra coisa que era muito mais importante. Então ela pegou o comando, porque alguém tinha que fazer aquilo. Então ela pegou o comando e ela foi. E assim ela faz com todas as outras coisas. Por isso que se nós dissermos para você, Rogério, vá ao supermercado, você já conhece o caminho. Então você vai no supermercado e você não pensa qual é a rua que você tem que entrar, aonde você deve atravessar, porque você já foi lá várias e várias vezes. Mas se nós te dissermos, Rogério, vai a um determinado lugar que você nunca foi, você vai prestar atenção em cada rua que você entrar, em cada placa que você tiver que ver, cada vez que você tiver que atravessar, você vai prestar atenção, porque ela, a mente, não tem essa informação, então ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa da sua intuição, ela precisa da sua observação, ela precisa de você. Mas isso, da mente pegar o controle, não é bom. Sim, não é proveitoso. Óbvio, exato. Não estava agora. Porque você tem que estar aonde você está. E se você está dirigindo, você tem que estar ali. Exatamente. Se você está caminhando, você tem que estar ali. Eu chegava a me assustar também, realmente chegava a me assustar. Ter percorrido 20, 30 quilômetros sem perceber e chegar no destino e falar, ué, cheguei. Mas se em algum daqueles momentos você tivesse parado e dito, o que eu sinto agora? Automaticamente você iria abrir o seu leque de opções e você ia ver se você estava sentindo frio, se tinha muito vento, se estava chovendo, se tinha muito sol, ou se o volante estava muito duro, ou tudo isso você iria sentir naquele momento. E era aquela sensação de estar ali, aonde você estava. Naquela época eu não era desperto, não sabia nem o que era estar no agora, né? Não imaginava isso ainda. Mas muito obrigado pela resposta pessoal. Nós podemos passar para a próxima. Passamos. Bom, a Natália Paiva, de Teresina, Piauí, ela pergunta, gostaria de saber o motivo pelo qual tenho relutância de aceitar a minha sensibilidade em sentir e conectar com a vida de outras dimensões, sendo que sou trabalhadora de centro espírita, mas quando acontece comigo alguma manifestação, na hora aceito, mas depois acho que é projeção da minha cabeça. Gostaria muito de saber como trabalhar essa aceitação. Essa seria a última pergunta daqui. Quando acontece, você se sente à vontade, você se sente bem, você se sente entregue àquele momento. Mas quando isso acaba, volta a mente. E a mente diz que talvez você não seja tão perfeita assim, para que coisas diferentes possam te acontecer. Olha aquelas pessoas que têm
mediunidade, olha aquelas pessoas que têm facilidade de falar com seres, elas são diferentes de você, você não é tudo isso. Isso é tudo aquilo que essa parte humana faz, ela compara. Você está, na verdade, se comparando a outras pessoas. Você acredita que não é possível que aquilo esteja acontecendo com você. Pode ser que você diga, não, mas eu sei que eu posso, eu sei que eu sou um ser de luz, eu sei que eu sou uma pessoa e eu sou igual a todas as outras. Mas na verdade você não acredita nisso. Na verdade você acredita que para ter tudo aquilo que você viveu, você deveria ser diferente. Mas querida, você é perfeita da maneira como você é. O que está faltando nessa receita para esse bolo dar certo é você amar a si mesma. Acreditar no potencial divino que existe em você, que existe em qualquer um. Mas nós estamos falando de você, então, do potencial divino que existe em você. Repita para você quantas vezes for necessário: eu me amo, eu me aceito. Eu me aceito, eu me aceito. Eu sou a perfeição divina, porque você é a perfeição divina. Está faltando isso, é essa confiança em si mesma, a confiança de ser essa pessoa capaz de fazer essas conexões, que é capaz. Acredite em si mesmo, ame a si mesma da maneira como você é, não se cobre a perfeição que você vê nas outras pessoas. Se cobre a perfeição divina, que é aquela da aceitação. Aceitar você da maneira como você é, porque da maneira como você é perfeita divinamente. É só isso que está faltando. Mais nada. Então, use essas frases como mantra. Eu me amo, eu me aceito, eu sou a perfeição divina. Você sentirá a diferença. Agora a sua pergunta é, Rogério, vamos fazer ou não uma pergunta no chat? Sim, faremos uma pergunta no chat. Eles que estão aqui perguntando e eu respondi, tá vendo, gente, como eles sabem das coisas? Eu estou aqui, ó, só digitando com o pessoal, mas eles estão sabendo que a gente está aqui já, tudo conversando, trocando fofoca deles aqui. A gente vai... Uma pergunta. Uma pergunta? Ok. A pergunta é de Patrícia. Ela pergunta quanto do nosso tempo no dia devemos estar no agora. Talvez está um pouco mal falado lá. Eu vou tentar interpretar a pergunta. Enquanto nós estamos no dia, devemos estar no agora. Mas enquanto as projeções dos nossos desejos? A projeção em si do desejo não está no futuro. O que está no futuro, quando você... que não é proveitoso, porque aí você está num lugar que não existe. Quando você está pensando em algo, esse algo tem que estar acontecendo naquele momento. Como quando, por exemplo, você... imagina que você vai entrar em uma agência de turismo, você tem dinheiro no bolso, você tem tempo disponível e você vai comprar a sua viagem, aquela que você tanto está desejando. Quando você está ali sentada, imagina o tamanho da sua felicidade. Imagina você escolhendo a data com a agente que está na tua frente. Imagina a felicidade. Bom, então vai ser no dia tal, eu vou pegar o avião no dia tal, eu vou chegar lá a tal horas, eu vou para tal hotel. Tudo isso não está acontecendo naquele momento. É
uma projeção, mas você está com a felicidade de concluído naquele momento. E quando você sai da agência, você continua a ficar imaginando o que você vai fazer lá, o que você vai comer, para onde você vai, quem vai com você, o que você deve comprar antes, o que você precisa solucionar antes de embarcar. Todas essas coisas estão, sim, sendo projetadas no futuro, mas elas estão sendo vividas absolutamente agora. O que não se deve fazer porque não será proveitoso. Cada um é livre de fazer aquilo que deseja experienciar. Mas o que não é proveitoso, o que não irá alimentar vórtice, é você imaginar. Quando eu for viajar, eu vou me sentir assim. Quando eu perder o meu peso em excesso, eu vou me sentir assim. Quando eu encontrar um namorado, eu vou me sentir assim. Isso não existe. Se você quer um namorado, pense nele agora. Eu quero um namorado para ficar comigo deste jeito, para nós irmos em tal lugar, para ele me tratar dessa forma, para eu tratar ele dessa forma. Eu quero ir viajar para este lugar é maravilhoso, eu quero viver essa experiência, eu quero ir viajar nesta época do ano para este lugar, tudo no agora. Eu sou feliz em fazer essa escolha agora. Eu não vou ser feliz quando essa escolha chegar, eu já sou feliz agora. Eu sou feliz por ter escolhido emagrecer. Eu sou feliz por ter escolhido ir para aquele país. Eu sou feliz porque eu já decidi qual tipo de companhia eu quero para a minha vida. Eu sou feliz porque agora eu sei qual é o trabalho que eu quero fazer. É sempre no agora. Essas são projeções do futuro, mas que na verdade você está fazendo agora. Não são projeções de felicidade, de bem-estar no futuro, porque você já está vivenciando agora. É quando você pensa em algo e você sente aquela alegria subindo, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de ai, não vejo a hora. Isso é agora, porque a emoção tem que ser aquela que você vai vivenciar quando você estiver passando por aquilo. Mas se a emoção que bate em você quando você pensa em algo que você quer eu vou ser feliz lá, quando eu tiver aquilo, tudo vai estar resolvido. Você não está gerando a emoção daquele momento. Você está gerando a emoção da escassez, da falta daquilo que você deseja. E a emoção que vai para o universo é a emoção da falta. Então, aquele momento muito dificilmente chegará na sua vida. Então, é essa a diferença. Esperamos ter esclarecido, porque sabemos que isso é uma dúvida muito comum. Sim, é verdade. As pessoas que pegam a LDA, a lei da atração, com unhas e dentes e acreditam que só existe isso, sendo que não existe, existe tantas outras leis no universo. Mas essas pessoas, elas se deparam cedo ou tarde com isso. Então, como é estar no agora? Como é projetar no agora? E nós esperamos realmente ter plantado a semente do que é estar no agora. Do que é projetar no agora. Projetar não é só o pensar. Projetar é projetar a emoção. Porque é a emoção que vai para o universo. É a emoção que alimenta o vórtice. Então, se a emoção que você está gerando quando você pensa naquilo é da falta daquilo,
é a falta daquilo que você está emanando para o universo. Mas se a emoção que você está gerando quando você pensa naquilo é a alegria de ter aquilo concluído na sua vida, é essa abundância que vai estar indo para o universo. Hoje nós terminamos. E estamos mais uma vez contentes, porque acreditamos que realmente fizemos um bom trabalho. Nós agradecemos a oportunidade dessa troca magnífica de energia que fazemos quando estamos aqui. É uma troca de energia que, infelizmente, vocês não conseguem sentir por completo, mas sabemos que muitos conseguem sentir a nossa presença. Muitos que assistem esses vídeos conseguem entender que aquilo pelo qual eles foram atraídos é porque eles precisavam escutar. Vocês estão na estrada certa. Basta vocês continuarem. Foquem em si mesmos. Foquem no bem-estar. Foquem naquilo que faz vocês se sentirem alegres, contentes, amados. E todo o resto será o reflexo disso. Nós vos deixamos sob a luz do Criador. Abraham. Gratidão, Abraham. Gratidão. Bom, terminamos mais um programa. Sempre fica perguntas para depois, né? Não tem jeito. Quem sabe da próxima vez, a lei da atração, lei do magnetismo, pegue a sua pergunta. Esse programa, para quem entra no meio do caminho, vai estar gravado aqui na plataforma, você pode assistir através da plataforma, ou depois eu vou subir no YouTube, eu vou passar para o YouTube, daqui umas 5 a 7 horas, ele está pronto no YouTube também, ok? Para que vocês falem, mas eu não queria ver no YouTube, tá lá. É porque para quem não sabe, para quem nunca subiu um vídeo no YouTube, não é assim fácil, às vezes não, na grande maioria das vezes demora horas para subir um vídeo. Depende da internet, depende do YouTube. Não é questão de, vocês poderiam fazer uma coisa mais rápida. Olha, acredite, o Rogério trabalha incessantemente nisso assim que termina o vídeo. Mas é que realmente depende de uma série de coisas que são daquela forma, né? A internet, YouTube, se está muito carregado, se a nossa internet não é que está muito veloz. Então, assim, tenham um pouco mais de paciência, mas o vídeo vai pro ar. Mas, relembrando, para aqueles também que entraram no meio do caminho e estavam ao vivo, porque a gravação você vai assistir toda, dos webinários, dia 8 e dia 23 de março, tem a descrição aí na plataforma, e também vai estar no YouTube, os webinários de Divina Maria e Arcanjo Miguel. Quer falar mais alguma coisinha? Vamos encerrando? Não. Então tá bom, queridos. Eu só agradeço. Agradeço também aos participantes que estiveram ontem com a gente no webinário dos Abrahams, né? Porque nós fizemos 2 webinários privados. Eu vi que tem gente aqui, tem. Sim. Muito legal. Nós tivemos no dia 20 e ontem, do dia 27, com os Abrahams, e foi maravilhoso. Nós falamos de saúde, de alimentação. E foi uma energia por muito enquanto boa. Terminou, vamos ver o próximo passo. Ok? Então tá, queridos. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Namastê. Namastê. Eu desligo aqui.